Por que as pessoas que mais gritam são justamente aquelas que menos têm a dizer? Essa pergunta ecoa silenciosamente na mente de qualquer pessoa que já se sentiu sufocada pelo barulho constante dos outros. É uma questão que revela uma das verdades mais incômodas da natureza humana. A soberba disfarçada de conhecimento, a arrogância mascarada de liderança. Schopenhauer compreendia profundamente essa dinâmica. Para ele, o mundo era um teatro onde os mais vazios faziam o maior espetáculo. Observava como aqueles que possuíam verdadeiro conhecimento falavam pouco, enquanto os ignorantes enchiam o ar com palavras vazias, como se o volume pudesse compensar a ausência de substância. Imagine uma reunião de trabalho onde uma pessoa domina completamente a conversa. Interrompe todos, levanta a voz sempre que alguém tenta falar, gesticula dramaticamente para manter a atenção. Essa pessoa não está compartilhando conhecimento, está performando uma necessidade desesperada de validação. O barulho que faz não é sinal de força, mas de uma insegurança profunda que precisa ser constantemente alimentada pela submissão dos outros. Este fenômeno se multiplica exponencialmente em nossa era digital. Redes sociais se tornaram palcos onde a soberba dos barulhentos encontra terreno fértil. Pessoas que nunca estudaram um assunto se sentem autorizadas a lecionar sobre ele, desde que falem alto o suficiente e com convicção bastante para impressionar os desavisados. O algoritmo recompensa o escândalo, não a sabedoria. Schopenhauer percebia que essa necessidade compulsiva de fazer barulho revelava algo muito mais profundo sobre a condição humana. Aqueles que realmente possuem conhecimento carregam consigo uma humildade natural, nascida da compreensão de quão vasto é o universo do desconhecido. Sabem que cada resposta encontrada gera 10 novas perguntas. Por isso falam pouco, não por timidez, mas por sabedoria. O barulhento, por outro lado, vive numa ilusão perigosa. Acredita que conhecimento se mede em decibéis, que autoridade se conquista através do volume da voz. Não percebe que cada palavra desnecessária que pronuncia apenas confirma sua própria ignorância para aqueles que realmente sabem escutar. Pense naquele familiar que sempre tem uma opinião formada sobre tudo, que nunca permite que uma conversa flua naturalmente sem que ele se torne o centro das atenções. Não é coincidência que essas pessoas frequentemente sabem muito pouco sobre os assuntos que discutem com tanta veemência. O barulho é uma cortina de fumaça, uma tentativa desesperada de ocupar um espaço que não conseguem preencher com substância. Schopenhauer via essa dinâmica como uma das manifestações mais claras da vaidade humana. A vaidade não é apenas querer parecer bonito, é a necessidade patológica de ser visto, reconhecido, validado constantemente pelos outros. O barulhento não fala para comunicar, fala para existir. Cada palavra é um grito desesperado. Estou aqui, prestem atenção em mim, eu existo. Mas existe uma ironia cruel nessa dinâmica. Quanto mais uma pessoa faz barulho, mais ela revela sua própria vacuidade. É como um tambor. Quanto mais vazio, mais alto o som que produz quando percutido. Aqueles que realmente têm algo valioso a dizer não precisam gritar. Sua sabedoria fala por si mesma, criando um magnetismo natural que atrai as pessoas genuinamente interessadas em aprender. O silêncio estratégico dos verdadeiramente sábios não é passividade, é poder concentrado. Quando escolhem falar, cada palavra carrega peso, cada frase tem propósito. Não desperdiçam energia tentando impressionar plateias que não conseguem compreender a profundidade do que têm a oferecer. Reconhecer essa diferença é o primeiro passo para se libertar das imposições dos barulhentos. Quando compreendemos que o volume não é indicador de verdade, que a insistência não é sinal de conhecimento, começamos a desenvolver uma imunidade natural contra aqueles que tentam nos dominar através do ruído. A soberba dos barulhentos opera através de mecanismos psicológicos precisos, e Schopenhauer os desvendou com a precisão de um cirurgião social. Observou que essas pessoas funcionam como dominadores emocionais, sugando a energia e a atenção dos outros para alimentar um ego faminto que nunca se satisfaz.
Eles possuem uma habilidade refinada para detectar ambientes onde podem estabelecer sua dominância. Identificam instintivamente aqueles que têm dificuldade em se impor, pessoas mais gentis ou introvertidas, e transformam esses espaços em seus palcos pessoais. Não é acidental, é predatório. Observe como agem em conversas. Não esperam sua vez de falar porque não estão interessados em diálogo. Estão performando um monólogo disfarçado de conversa. Interrompem não porque tem algo importante a acrescentar, mas porque o silêncio dos outros representa uma ameaça ao seu controle da situação. Schopenhauer compreendia que essa necessidade compulsiva de controlar as conversas revelava uma profunda insegurança ontológica. O barulhento não tem certeza de sua própria existência e precisa da confirmação constante dos outros para se sentir real. Cada interrupção é uma tentativa de se inserir forçadamente na realidade alheia. Essas pessoas desenvolvem um arsenal sofisticado de técnicas de manipulação. Usam o tom de voz como arma, elevando o volume sempre que sentem que estão perdendo o controle da situação. Empregam gestos dramáticos para manter a atenção visual. Contam histórias longas e desnecessárias para monopolizar o tempo disponível. Mas talvez a técnica mais insidiosa seja a desqualificação sutil do silêncio alheio. Fazem comentários como "Fulano está muito quieto hoje" ou "Parece que alguém não tem opinião sobre isso", transformando a quietude em algo constrangedor. Forçam os outros a participar de um jogo onde eles sempre saem vencedores, porque conhecem as regras que eles mesmos criaram. O impacto psicológico dessa dinâmica é devastador para quem não está preparado. Pessoas mais sensíveis começam a questionar seu próprio valor, perguntando-se se realmente não tem nada importante a contribuir. Introvertidos se sentem pressionados a falar mais do que gostariam, traindo sua própria natureza para não serem julgados como inadequados. Schopenhauer via essa imposição social como uma das formas mais sutis de pressão. Não deixa marcas físicas, mas destrói a autoestima e a confiança natural das pessoas. Cria uma hierarquia artificial, onde os mais barulhentos ocupam o topo, não por mérito, mas por agressividade. A libertação dessa dinâmica tóxica começa com a compreensão de que não somos obrigados a participar do espetáculo dos outros. Não precisamos responder a provocações. Não precisamos preencher silêncios desconfortáveis. Não precisamos provar nosso valor através da quantidade de palavras que pronunciamos. O silêncio consciente se torna uma arma poderosa contra a soberba dos barulhentos. Quando nos recusamos a alimentar a necessidade de atenção deles, quando não oferecemos a resistência que esperam, quando simplesmente não reagimos ao drama que tentam criar, algo interessante acontece. Eles começam a se sentir desconfortáveis. Os barulhentos dependem da reação dos outros para manter sua performance. Quando essa reação não vem, quando encontram apenas serenidade onde esperavam encontrar submissão ou confronto, seu jogo perde o sentido. É como um ator tentando encenar uma peça para uma plateia vazia. A estratégia não é se tornar rude ou agressivo em resposta. É simplesmente não participar do jogo. Quando alguém tenta nos interromper, terminamos nossa frase com calma antes de dar espaço para que falem. Quando alguém tenta nos provocar, respondemos com uma pergunta genuína, ao invés de uma defesa. Quando alguém tenta monopolizar a conversa, simplesmente não contribuímos com o combustível que mantém o monólogo. Essa abordagem revela algo fascinante sobre a natureza humana. Pessoas verdadeiramente confiantes não precisam gritar para serem ouvidas. Sua presença é suficiente. Quando falam, outros param para escutar não porque foram forçados a isso, mas porque sentem que algo valioso está sendo compartilhado. Desenvolver essa presença silenciosa é um processo gradual. Requer que desaprendamos a equação cultural que iguala falar muito com ter valor. Precisamos reconectar com a sabedoria antiga que compreendia o silêncio como uma forma superior de comunicação. O paradoxo é que quanto menos falamos, mais as pessoas querem ouvir o que temos a dizer.
Quanto menos precisamos provar nosso valor, mais valorizados nos tornamos. Quanto menos barulho produzimos, mais nossa presença se torna magnética. A transformação da nossa relação com os barulhentos representa muito mais do que uma simples mudança de comportamento social. É um despertar para uma forma completamente diferente de existir no mundo, uma que Schopenhauer considerava essencial para a verdadeira realização humana. Quando finalmente compreendemos que não precisamos competir no mercado da atenção, algo profundo se liberta dentro de nós. A energia que antes desperdiçávamos tentando nos defender ou nos provar, pode ser redirecionada para propósitos muito mais elevados. Descobrimos que temos muito mais tempo mental disponível quando não estamos constantemente processando o barulho dos outros. Essa liberação cria espaço para o desenvolvimento de uma qualidade que Schopenhauer considerava fundamental: a capacidade de contemplação. Quando não estamos mais presos no ciclo vicioso de reagir ao drama alheio, podemos começar a observar a vida com a profundidade que ela merece. Desenvolvemos uma perspectiva mais clara sobre nós mesmos e sobre os outros. A ironia é que quando paramos de tentar impressionar os outros, nos tornamos genuinamente impressionantes. Não da forma superficial e teatral dos barulhentos, mas de uma maneira autêntica que toca as pessoas em um nível mais profundo. Nossa presença se torna um refúgio para aqueles que também estão cansados do barulho constante. Descobrimos que existem muitas outras pessoas que compartilham nossa preferência pela profundidade sobre a superfície, pela qualidade sobre a quantidade, pela sabedoria sobre o espetáculo. Começamos a atrair relacionamentos mais significativos, conversas mais ricas, experiências mais autênticas. Schopenhauer acreditava que essa transformação era essencial para a felicidade humana genuína. Não a felicidade ruidosa e temporária que vem da validação externa, mas a satisfação profunda e duradoura que surge de viver de acordo com nossa natureza mais autêntica. Quando não estamos mais intimidados pelo barulho dos outros, podemos fazer escolhas baseadas em nossos valores reais, não em pressões sociais. Podemos escolher carreiras que nos realizem, ao invés de apenas impressionar outros. Podemos escolher relacionamentos baseados em conexão genuína, ao invés de conveniência social. Essa nova forma de viver não é sobre se tornar antissocial ou superior aos outros. É sobre se tornar seletivo de uma forma saudável. Reconhecemos que nossa energia é limitada e preciosa, e escolhemos investi-la em pessoas e atividades que realmente agregam valor à nossa existência. A mudança mais notável é na nossa relação com o tempo. Quando não estamos mais gastando horas tentando lidar com o drama dos barulhentos, descobrimos que temos tempo para perseguir interesses genuínos, desenvolver habilidades reais, cultivar relacionamentos profundos. Nossa vida se torna mais rica em substância, mesmo que possa parecer mais quieta superficialmente. Desenvolvemos também uma compaixão genuína pelos barulhentos, compreendendo que seu comportamento vem de um lugar de dor e insegurança. Não precisamos mais reagir com irritação ou defensividade. Podemos observar sua performance com uma mistura de compreensão e desapego, como quem assiste a uma peça de teatro, sabendo que é apenas uma representação. Essa perspectiva mais elevada nos permite ser úteis de formas que antes não eram possíveis. Quando alguém genuinamente precisa de ajuda ou orientação, nossa presença serena e nossa capacidade de escutar podem ser muito mais valiosas do que qualquer conselho ruidoso. Nos tornamos um porto seguro para aqueles que estão perdidos no mar da confusão e do barulho. A libertação do domínio dos barulhentos é, em última análise, uma libertação da tirania da própria necessidade de validação externa. Quando não precisamos mais da aprovação dos outros para nos sentirmos valiosos, quando nossa autoestima não depende da quantidade de atenção que recebemos, descobrimos uma forma de liberdade que poucos experimentam. Essa liberdade não é apenas pessoal. Ela se torna um presente para todos ao nosso redor. Nossa serenidade se torna contagiosa. Nossa autenticidade inspira outros a também se libertarem de máscaras desnecessárias. Nossa presença consciente cria espaços onde conversas genuínas podem florescer.
Schopenhauer via essa transformação como um dos caminhos mais diretos para o que chamava de sabedoria. Não a sabedoria acadêmica ou intelectual, mas a sabedoria prática de viver bem, de estar em paz consigo mesmo, de contribuir positivamente para o mundo sem precisar fazer barulho sobre isso. O convite que fica é simples, mas revolucionário. Pare de alimentar o circo dos barulhentos. Recuse-se a participar de jogos onde o prêmio é atenção e o preço é sua autenticidade. Escolha o silêncio consciente sobre o barulho vazio. Desenvolva a coragem de ser genuinamente você mesmo, mesmo que isso signifique ser menos notado superficialmente. Quando fizer essa escolha, descobrirá que ser verdadeiramente ouvido é muito mais satisfatório do que simplesmente fazer barulho. E que a paz interior que vem de não precisar provar nada para ninguém é o tipo de riqueza que nenhum barulhento pode compreender ou roubar. Na sua vida, qual barulho está na hora de parar de alimentar? Que transformação você sente que precisa fazer para recuperar sua autenticidade? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Se inscreva no canal para mais conteúdo sobre filosofia aplicada à vida real e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descobrir o poder do silêncio consciente.